Olá, meus amados, é um prazer estar aqui com vocês para estudar um pouco mais da Palavra de Deus em mais um Lições para a Vida Cristã. Essa oportunidade vamos estar estudando a lição 25, que tem por título Rico e o Lázaro. É uma parábola que nós vamos estudar em duas partes, né? Hoje nós vamos estar estudando a parte 1 e na semana que vem a parte 2. E eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção no estudo dessa semana, porque é uma parábola muito importante e de difícil compreensão, mas que com a ajuda do Espírito Santo nós possamos entender o que Jesus quis dizer com essa parábola. Antes de nós começarmos o estudo, eu gostaria já de agradecer a presença do nosso pastor Clodoaldo. Olá, graça e paz a todos. Que Deus possa nos abençoar e que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente para compreendermos essa tão importante parábola. Amém. E também vamos fazer uma oração antes de nós iniciarmos o estudo da nossa lição. Santíssimo Deus e Pai que está no céu, estamos na sua presença, Senhor, ao abrirmos a sua palavra para estudarmos, que o seu Santo Espírito possa nos direcionar, que nós possamos entender a sua palavra, que o Senhor possa ser o nosso professor aqui e que nós possamos compreender essas verdades e também todos aqueles que estiverem escutando, assistindo, possam compreender as verdades inspiradas pelo seu Santo Espírito. Amém. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. O verso áureo da nossa lição diz assim: Ora, havia um homem rico, disse Cristo, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Lucas capítulo 16, versículo 19 e 21. Essa parábola é uma parábola muito importante para nós estudarmos, mas ela é uma parábola também bem controversa, né? Então a gente vai estudar durante a lição aqui e ver qual é a mensagem principal que Jesus quis deixar para nós aqui nessa parábola. O começo da lição vem trazendo para nós que a importância, a essência do que Jesus quis passar para nós nessa parábola foi que o que nós temos para fazer, nós temos que fazer em vida, né? O nosso destino está enquanto nós vivemos aqui na Terra. Por isso que nós devemos tomar cuidado em fazer a vontade de Deus ou a vontade do inimigo, porque depois nós não vamos ter mais tempo de mudar a nossa sentença, né? Essa parábola está bem relacionada com um assunto muito importante que nós temos que estudar muito, né? Que é a questão da imortalidade ou mortalidade da alma. Essa questão a gente tem que estudar muito para entender essa parábola, porque o que Jesus quis passar aqui, a essência dessa parábola, não é a mortalidade ou a imortalidade da alma. O que ele quis passar aqui é a importância de nós, do tempo que nós estamos vivendo, né? Da nossa vida. Essa é a importância que Jesus quis passar aqui para eles e para nós hoje. Que o tempo da decisão da nossa salvação eterna ou perdição eterna é hoje. É agora, é em vida, né? E muitas pessoas pegam essa parábola aqui para usar que a alma é imortal, né? E quando nós estudamos dentro da palavra de Deus, nós vemos que a alma ela é imortal, ela dorme, está esperando Jesus voltar para ressuscitar aqueles que em Jesus dormem, né? Então a essência dessa parábola não é isso, não é essa questão. A essência é mostrar que Deus não faz diferença do rico e do pobre, né? Nós vamos ver na parábola aqui, no decorrer da parábola, que o rico, né, viveu tudo que tinha nessa vida, e aproveitou toda essa vida, e o pobre não aproveitou. Mas quando chegar na decisão final, vai mudar a coisa, né? Então cada um vai ter que dar conta daquilo que fez. É isso que Jesus quis mostrar aqui, que cada um vai dar conta daquilo que fez, com os dons, com os bens que Deus deu, né? O que fez nessa vida, com tudo aquilo que Deus deu e abençoou as pessoas. É isso que é a essência dessa parábola. Jesus traz uma parábola um pouco diferente, né? Para mostrar para as pessoas ali que estavam escutando ele entender. Então ele faz uma ilustração de acordo com a crença que eles tinham naquela época, né? Para eles entender a melhor forma, que o dia que nós temos que se preparar é o hoje. Não deixar para depois, porque o depois não vai servir de nada para nós. O interessante é que a parábola vem mostrando para nós sempre falamos que existe dois caminhos, né? Ou o caminho do bem ou o caminho do mal. E nós temos que escolher. Mas Jesus mostra nessa parábola um ponto, uma linha tênue, né? Porque nós pensamos assim, legal, se existe dois caminhos, você está fazendo a vontade de Deus ou você está fazendo a vontade do inimigo. E é isso mesmo. Só que às vezes nós pensamos que basear a vontade do inimigo é só ser muito mal, né? E Jesus vai mostrar para nós que não é ser muito mal. Porque o rico, nessa parábola, né? Ele tinha uma vida normal. Ele não era uma pessoa ruim, não era uma pessoa
que fazia maldade. Ele tinha uma vida normal, ele fazia os afazeres dele normal, tudo, só que ele não vivia uma vida para Jesus. É isso que Jesus quis mostrar para nós, que uma vida apática, uma vida com um cotidiano normal, assim, uma vida desse mundo, não vai te levar à salvação. Exatamente. É por isso que nós temos que entender qual é a mensagem principal dessa parábola, né? A mensagem principal dessa parábola, que a gente vê também lá em Eclesiastes, fala assim, tudo que tiver que fazer, faça agora, né? Porque na sepultura, para onde vai, não tem mais o que fazer. Não tem mais indústria, não tem ciência, não tem amor, não tem ódio. Lá na sepultura não tem mais nada, a alma está dormindo. Então, o que temos que fazer? Temos que fazer agora em vida, né? E fazer em vida não é só ficar indiferente com as coisas que acontecem no mundo. Não é você ser uma pessoa assim, que você pensa só em você, né? Você tem que pensar também por todas as almas, todos aqueles que Jesus morreu. Né? Não ficar indiferente para as coisas que estão acontecendo ao seu lado. As pessoas sofrendo ao seu lado, você tem como ajudar e não ajudar. Você vai ter que prestar conta disso. Sim. É isso que Jesus quis dizer aqui, né? Que um dia vai ter o acerto de conta. Porque Deus, ele é amor, mas também é justiça. Né? Então essa parábola mostra muito bem isso, que Deus é justiça. Então tudo que nós fizemos aqui nessa terra, nós vamos ter que dar conta. Né? E mostra também que não é porque você tem uma vida difícil aqui, né, igual era a vida do Lázaro agora, falando do Lázaro, né, você tem uma vida difícil, sofrida aqui, se você for fiel a Deus, o seu galardão está reservado. O galardão não é comprado por prata ou por ouro, ele é comprado por fidelidade a Deus, né. Então você aceita Jesus e você é fiel àquilo que você aceitou, você vai receber a herança. É isso que nós temos que entender. A mensagem principal, na minha visão dessa lição, é o que nós vemos falando, dessa parábola, é o que nós estamos falando sempre, né? Você não deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Tem até um ditado que diz isso, né? Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus está pedindo a sua entrega hoje. E aquele Lázaro que ficava à porta do rico ali, apesar de todas as dificuldades, ele tinha entregado a vida a Jesus. Então o galardão dele estava reservado. Exatamente. Essa parábola é tão importante para nós que tem vários pontos importantes, né? Tem vários pontos para nós entendermos ali que o que Jesus quis passar para nós, né? Na época lá para eles e para nós hoje, né? E uma parte importante também é que esse rico da parábola, ele conhecia os mandamentos, né? Ele conhecia os mandamentos, ele sabia o que devia fazer e não fez por quê? Negligenciou. Então hoje também, se nós negligenciarmos os nossos deveres, né, para com Deus, para com o próximo, também vamos ter que prestar conta disso. O interessante é que diz a parábola é que o rico, ele não expulsou Lázaro da porta, né? Ele não brigou com Lázaro, ele passava até e cumprimentava Lázaro, conversava um pouco com Lázaro, só que ele não ajudava o Lázaro, né? Então é como eu disse, às vezes nós colocamos o caminho de Jesus, então é uma pessoa santa, e o caminho do inimigo é uma pessoa totalmente perversa. Mas esse rico, ele era negligente, ele era indiferente à situação do Lázaro. Não é que ele odiava o Lázaro, não. Só que ele não era indiferente, ele não ajudava aquele que estava necessitado do seu lado. E é por isso que a obra de Jesus é essa. Não é você esperar as pessoas virem até você, igual nós estudamos na parábola passada do rico dos celeiros que ajuntou. Ele esperou as pessoas virem até ele, falar dos necessitados e mesmo assim não ajudou. Mas a obrigação daquele que Deus abençoou é procurar aqueles que estão necessitados. Exatamente. E nós vemos outro ponto importante aqui nessa parábola também, que existe duas classes, né? Uma classe representada pelo rico, né? Aqueles que têm tudo neste mundo, né? Cobre todas as suas necessidades, tem tudo para ser feliz aqui neste mundo, com as coisas do mundo, mas é indiferente com os outros, né? É uma classe que é indiferente com o sofrimento do próximo. E outra classe representada por Lázaro aqui, né? O pobre, é aqueles que sofrem nesse mundo. Porque muitas vezes as pessoas acham assim, se está sofrendo, está passando por dificuldade, sofrendo é porque não tem Deus, né? Mas não é assim. Muitos sofrem, passam dificuldades, necessidades por amor a Deus, né? E passam dificuldades e necessidades. Mas quem que tinha que ajudar eles? É aqueles com quem Deus deu as posses, né? Deu os bens, as posses, não poderia ser indiferente. Aqueles que conhecem, como esse rico aqui, conhecia os mandamentos, conhecia a vontade de Deus, devem ajudar o próximo. Porque os dois maiores mandamentos é amor a Deus e amor ao próximo, né? Então, se nós formos indiferentes ao próximo, vamos ter que prestar conta disso. O interessante é que, legal dessa parábola, é que a doença que Lázaro tinha ali era chagas, lepra, né? E como era considerado os leprosos pelos israelitas ali, pelos fariseus? Era uma pessoa que não tinha Deus, que não tinha o favor de Deus, né?
que Deus tinha abandonado. Então Jesus usa dessa ilustração para mostrar que aquele Lázaro que tinha lepra, que eles pensavam que tinha sido abandonado por Deus, era quem estava no favor de Deus, né? Nós vamos ver mais na ilustração da parábola. Era aquele que tinha sido salvo, né? Não tinha sido perdido. Aqueles que eles viam em Lázaro um perdido é o que foi salvo. Então nós encontramos essa parábola aí, um alento, né? Para aqueles que passam dificuldades, sofrem aqui neste mundo, dá um alento ali, né? Que Jesus diz que no mundo por vir, na vida eterna, vai ser diferente, né? Lá não vai ter mais sofrimento, não vai ter dor, não vai ter mais choro, lágrimas, né? Então, aquele que sofre hoje por amor a Cristo, e Jesus mesmo prometeu, né? Aquele que sofrer por meu nome será bem-aventurado. Então, nós vemos que na ilustração da parábola, que o pobre, ele passou sofrimento aqui, mas continuou firme com Deus, né? Com Jesus ali, e depois teve essa recompensa. Interessante que a parábola traz para nós um ponto que vai mostrar para nós que depois, Jesus mostra ali que depois da morte não tem o que fazer. Então ele usa dessa ilustração, né? Ele diz que o rico está no inferno e Lázaro no seio de Abraão. Então aí o rico pede ajuda para Abraão, né? Fala para ele vir me ajudar. E nós sabemos que isso é uma ilustração, né, pastor? Porque lá em Eclesiastes fala diferente, né? Isso. Então a gente sabe que é uma ilustração, como eu disse no começo, né? Quando nós estudamos a questão da imortalidade da alma ou da mortalidade da alma, nós entendemos que Jesus colocou ali uma ilustração. Por quê? Porque ele usou o assunto ali, a doutrina que eles entendiam na época, né? Para eles entenderem. Para quê? Para passar a mensagem principal. Qual que era a mensagem principal que Jesus queria passar ali? Que o que temos que fazer, como fala Eclesiastes 9, o que temos que fazer em vida, né? Porque quando morrermos não temos mais como fazer ou adquirir salvação, né? Por quê? Porque a morte é um sono, né, até a volta de Jesus. Então nós entendemos isso estudando a imortalidade da alma. Mas vamos entrar aqui no assunto principal que Jesus quis mostrar, né? Como o irmão Júnior disse, Jesus ilustrou um no inferno e ilustrou outro no seio de Abraão. Em outras palavras, um salvo e outro perdido. Sim. Né? Jesus ilustrou ali, um estava salvo e o outro perdido. E no final da parábola a gente vai ver também na parte 2 da parábola, né, que aquele que estava perdido não tinha mais salvação. E aquele que estava salvo para sempre. Né? Essa ilustração, essa mensagem que Jesus quis passar para nós. O que temos que fazer em vida. Né? Tudo que Deus pede para nós, sermos obedientes a Deus para herdarmos a salvação e a vida eterna, é agora. Porque depois da morte não adianta mais nada. Porque o que Satanás quer colocar na mente das pessoas é que a pessoa pode morrer e depois ter a oportunidade, depois de morto, né? Sim. Ir para algum lugar, ter a oportunidade, fazer alguma coisa, e essa parábola mostra que não. Que depois da morte acabou. O rico estava julgado e o pobre Lázaro ali também já estava julgado. Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais alternativa para eles, né? A sentença deles para a vida eterna ou para a morte eterna já estava determinado, né? Interessante que mostra para nós, que fala para nós, a parábola, o estudo da nossa lição diz para nós que era uma crença popular naquele tempo, né? E se os irmãos que estão nos assistindo procurar entender qual era a crença daquele tempo, era essa, que após a morte eles tinham consciência, que eles faziam alguma coisa. Então por isso que Jesus entra nesse terreno, né? Por isso que Jesus mostra para nós a importância de nós fazermos a obra aqui e não deixar para depois. E aí vai explicando, né? Fala que o rico pede, mas Abraão, fiz isso. E Abraão fala, não, você já teve a sua recompensa em vida, né? E agora ele vai ter a recompensa dele. Mas nós sabemos e entendemos que nós temos que fazer hoje. É hoje. Porque a Bíblia fala para nós que a morte é um sono eterno, né? É um sono eterno. Até a volta de Jesus, né? Nós temos que entender que a nossa esperança não é após da morte fazer alguma coisa. A nossa esperança é ressurreição em Cristo Jesus. E Jesus disse que só vai ressuscitar em Cristo Jesus aqueles que viverem em Cristo Jesus hoje. Amém. Né? Um ponto importante que eu queria deixar aqui para os irmãos, né, entender, 3 coisas que nós devemos entender sobre parábolas, sobre estudo, qualquer coisa, né? Importância, tempo e lugar. Exatamente. Para quem Jesus estava falando, quanto Jesus estava falando, né? Exatamente. E o que ele estava falando, qual que é a importância. Isso. Então essa parábola é importante para nós até hoje? É importante para nós até hoje, porque mostra para nós até hoje que o que nós temos que fazer é em vida. E o tempo da parábola? Jesus pregou naquele tempo e é até hoje. E o lugar? Quem estava ouvindo? As pessoas que estavam ouvindo acreditavam dessa forma. Então não adiantava Jesus ir para eles e falar assim, eu vou falar uma coisa para vocês. O que vocês têm que fazer, faz em vida, porque depois da morte não tem nada. Ia levantar uma discussão ali
né? Porque eles iam falar, ia sair do foco, né? Que é a salvação. Eles iam falar, não, vida após a morte tem, não tem. Ia levantar uma discussão que não era o foco que Jesus queria. Então Jesus usa de uma ilustração para mostrar para eles o real sentido, né, que Jesus queria mostrar da parábola. É exatamente isso, irmão. Porque se saísse do foco, Jesus não ia conseguir passar a mensagem principal. E o que ele queria era colocar a mensagem principal. Então ele usou a doutrina, a crença da época lá, para passar a mensagem que ele queria, né? E a mensagem principal, ela é atual para nós até hoje. Então ele quis passar essa mensagem lá para eles, mas para nós também. E muito mais hoje, né? Importante. E hoje o que acontece? Se nós começarmos a falar de outras coisas também, vai sair do foco principal. Se nós começarmos a discutir ou debater alguma coisa que não é o foco principal, a nossa mente vai sair do foco principal. O que nós temos que entender nessa parábola, que é o foco principal e a mensagem principal que Jesus quis passar para eles e para nós hoje, é que o que temos que fazer é em vida, né? E não adianta depois da morte achar ou pensar que pode fazer alguma coisa, né? Sim. Eu vou viver nessa vida aqui de qualquer jeito e depois da morte eu decido, né? Onde eu vou, para onde eu vou, se eu vou se salvar, se eu vou me perder, né? Não, Jesus passou e mostra para nós hoje. O que temos que fazer é agora. Eu tenho dinheiro, vou aproveitar essa vida, né? E depois Jesus vai me dar outra chance, porque ele é Deus misericordioso, ele tem misericórdia, então ele vai me dar outra chance. Só que Deus é amor, mas também é justiça. E ele diz, né? E ele mostra através dessa parábola, através de outros textos na Escritura, que o que nós temos que fazer é hoje. É hoje. Né? Não deixar para amanhã, porque do amanhã só pertence a Deus. Nós não sabemos e não saberemos de nada. E nós vamos entender melhor essa parábola na parte 2. Né? Parte 2. Aí juntando a parte 1 com a parte 2, a gente compreende a totalidade da parábola. Amém. Né? Então nós chegamos ao fim, o estudo da nossa lição, né? Que Deus possa abençoar a todos. Eu peço para que vocês não percam, então, a lição da semana que vem, para nós fechar com chave de ouro essa parábola, e nós vamos fechar também, se eu não me engano, o estudo do semestre da lição, né? Sim. Depois nós vamos começar outra lição, mas também sobre as parábolas de Jesus, tá? Mas uma lição nova. Que Deus abençoe a todos aqueles que ouviram e assistiram o nosso estudo. Quer deixar um abraço para alguém, pastor? Eu quero deixar um abraço para todos que estão nos acompanhando, especialmente para minha mãe, minha tia, que sempre estão acompanhando, e todos nossos irmãos lá do Pará também. Irmãos, nós temos o nosso canal, né? Os irmãos estão sempre acompanhando aí, e nós vamos começar a fazer agora estudos sobre imortalidade da alma, ou mortalidade da alma, que aí os irmãos vão entender mais esse assunto, tá bom? Então estão todos convidados para assistir os nossos vídeos de estudo que vai sair aí, né, sobre essa série de estudos sobre a mortalidade da alma. Que Deus abençoe a todos, espero vocês no próximo Lições para a Vida Cristã. Mas antes de terminar, estava me esquecendo, estão todos convidados para o nosso congresso que nós vamos ter no final do ano em São José do Rio Preto, 19, 20 e 21 de dezembro, aqui em São José do Rio Preto. Estão todos convidados. Para mais informações, entre em contato com o responsável aqui. Ele vai estar passando todas as informações para você que deseja vir no nosso congresso. Que Deus abençoe a todos e até o próximo Lições para a Vida Cristã.